Oi, todo mundo! Este daqui é um tipo de vídeo que eu não faço há algum tempo, que é só um tutorial. E algumas de vocês sentem saudade de tutoriais, então se você é dessas, eu espero que você sinta-se amada por este vídeo. E basicamente a inspiração é bem óbvia, pensando nos pôr do céu... pôr do sóis, não pôr do céus, pôr dos sols de outono e principalmente na mudança de folhas que a gente tem em algumas árvores, embora aqui no Brasil as nossas espécies não façam essa troca pro laranja. Eu achei que mesmo assim era legal e eu gosto do roxo com laranja. E é isso, é simplesmente um visual de outono que eu espero muito que vocês gostem. Como faz tempo que eu não gravo tutoriais, eu espero que vocês gostem ainda desse tipo de vídeo. Me avisem nos comentários e se você gosta, não esqueça de dar um joinha e eu tento trazer mais tutoriais pra vocês no futuro. Se vocês querem saber como eu fiz essa trança no meu cabelo e tal, prendendo a minha franja, eu gravei, acabei de gravar eu fazendo ela, eu não sei qual tutorial vem primeiro, mas... independente de quando for. Se for antes, já vai estar linkado aqui quando for esta maquiagem. Se for depois, vai estar linkado aqui quando for depois. Se inscreva no canal se você quiser saber quando ele chega. De qualquer maneira, eu espero muito que vocês gostem e vamos a ele. Eu comecei aplicando um fixador de sombras. Esse daqui é da Yes Cosméticos e ele é bem líquido, ele é bem gostoso de utilizar e trabalhar. Eu apliquei nas minhas duas pálpebras. Mas, como eu quero que as cores realmente se sobressaiam, eu também utilizei o Eyelid Primer, que é uma base uniformizadora para sombras branca, por cima do fixador. Eu utilizei o fixador primeiro apenas porque ele faz com que a base uniformizadora fique ainda mais uniforme e seja mais fácil de aplicar. Seguida com a minha paleta de 88 cores mate e um pincel grande do meu kit Amazing Black, eu coloquei um pouquinho de uma sombra que é um amarelo bem pálido, rente ao meu lacrimal, um pouquinho no 1/3 inicial da pálpebra e rente ao pico das minhas sobrancelhas. Isso me ajuda a criar a ideia de uma tela em branco, onde todos os outros tons de alaranjado, de roxo, vão se sobressair e vão ficar mais fortes. Seguida com a minha paleta de 26 cores neutras, eu utilizei um laranjinha meio salmão e eu coloquei ele no meu 1/3 depois do lacrimal. Eu pressionei a cor na minha pálpebra para que ela fique um pouquinho mais forte. E para misturar ela com o amarelo mais pálido, eu apenas dei uns toquinhos de leve na pálpebra para fazer as cores fazerem a transição. Seguida, com laranja um pouco mais queimado, eu coloquei logo em seguida daquele primeiro laranjinha mais salmão. Como você pode ver, eu pressiono a cor com o meu pincel de aplicação de sombras. E depois eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz com o laranjinha e o amarelo pálido. Eu vou apenas fazer a transição mais suave. Para facilitar um pouco mais, você pode limpar o seu pincel se você quiser antes disso. Seguida com um laranja, na verdade esse daqui já é quase um bordô. Eu coloquei no último cantinho final da minha pálpebra móvel. Ele não faz uma diferença gigantesca, ele é mais para você começar a criar ideia de sombras e de dimensão nos seus olhos. Já que nós estávamos criando o degradê dos tons, agora eu quero começar a dar uma dimensão nova. Porque se você deixasse apenas o degradê sem dimensão, a maquiagem não ficaria com o mesmo tipo de acabamento sofisticado. Minha paleta de 88 e o meu pincel de esfumar, eu vou misturar dois marrons não muito fortes e eu colocarei eles no meu côncavo, começando a focar um pouco mais a cor no meu canto externo, mas marcando o côncavo quase inteiro. Seguida, com outro pincel de esfumado do kit Amazing Black, eu vou utilizar um tom muito opaco, quase taupe, da minha paleta de 26 cores. E eu vou mesclar aquele côncavo esfumado até o ossinho da minha sobrancelha. No caso, eu começo já pegando próximo do lacrimal para criar um pouquinho mais de dimensão e sombra nessa região. E também criar novamente uma diluição da cor até a sobrancelha. Vai ficar um esfumado muito natural, não vai ficar nenhuma linha dura. Depois, com outro pincel um pouco mais compacto de esfumar e um tom de roxo bordô, um berinjela, da paleta de 26 cores, eu vou colocar no meu canto externo. Novamente, eu quero criar um pouquinho mais de profundidade nessa região, sem contar que eu acho que o bordô acaba dando uma cara um pouco mais outonal no visual final. E, quando eu preciso esfumar, eu vou com um pincel mais fofinho, aquele com a sombra taupe. E, novamente, Mariana deixando bastante espaço na edição, mas é só pra vocês verem realmente como é esse efeito final, que eu acho que dá bastante diferença no total.
pouquinho mais da minha sombra amarelo pálida de 88, eu capricho um pouco mais na iluminadora e eu gosto de limpar o meu canto externo, por assim dizer, com ela. Então, basicamente, o que eu faço é, depois de colocar ela como iluminadora, eu faço o cantinho, uma limpeza, por assim dizer, aqui desse rabinho, desse gatinho final. Fica um acabamento mais limpo. Depois eu vou utilizar o meu delineador e eu não fiz um delineado tão grosso quanto o meu de costume. Eu fiz ele um pouquinho mais fino para quando os meus olhos estiverem abertos, você ainda poder pegar toda a transição legal de cores. Eu só quis criar uma base de delineador preto porque vai ressaltar os meus cílios, ressaltar o formato dos meus olhos, vai ficar mais bonito como um todo. Depois, com um lápis roxo, eu utilizarei ele rente aos meus cílios inferiores em aproximadamente uns 3/4. Eu deixarei só o lacrimal sem essa linha. Depois, com um pincel pequenininho limpinho, esse novamente do Kit Amazing Black, eu esfumei ao invés de utilizar os meus dedos apenas para ficar um esfumado um pouquinho mais limpo e eu não borrar demais. E eu acentei toda a cor com um pouquinho mais um tom de roxo, esse daqui de novo é da paleta de 26 cores, e ele tem um pouquinho de brilho dourado, o que faz ele conversar muito bem com os tons que eu utilizei na pálpebra móvel. Com um pouquinho mais daquela mesma sombra iluminadora, eu só vou caprichar um pouquinho no meu lacrimal para não perder o brilho dos olhos, para não perder também esse ponto de luz. Em seguida, eu utilizei um lápis amarelo pálido, um begezinho, dentro da minha linha d'água nos meus olhos, apenas para abrir o olhar. Você pode também utilizar o lápis roxo por dentro, que vai ficar muito bonito, vai ficar só um visual um pouco mais marcado. E, claro, eu curvei os meus cílios e apliquei bastante camadas de máscara, não utilizei cílios postiços dessa vez. Para o blush, eu optei por um blush coralzinho alaranjado, apliquei na maçã das minhas bochechas, nada demais. Meus lábios, eu quis tornar eles um tom de ameixa também. Eu comecei com um lápis labial, embora ele não seja vital, você poderia ir direto pro batom. Eu apenas queria criar umas linhas um pouco mais limpas. Então eu utilizei um lápis labial ameixa em todo o contorno dos meus lábios. E depois eu preenchi um pouquinho eles e esfumei com os meus dedos. Depois de preenchido e esfumado o traço, eu apenas utilizei um batom. Eu utilizei um batom que tem um acabamento cremoso, mas você pode utilizar um de efeito mate, que vai ficar muito bonito também. Este daqui é o resultado final, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem. A lista de produtos utilizados vai estar linkado ali no box de mais informações, o post no blog que tem a lista, assim como o link da Pink Gloss, caso você se interesse pelas paletas. Muito obrigada por assistirem, pelo carinho de vocês, por tudo, e eu espero que vocês tenham um dia mágico. Tchau!